Fala galera, mais um dia de célula para a glória de Deus. Nós estamos aí, sei lá, mais de um mês ou dois sem parar. É uma bênção poder compartilhar da palavra do Senhor. Então, antes de iniciar, né, por padrão, sempre gosto de orar antes da palavra, propriamente dito, como quem prepara a terra antes de fazer o plantio, né? Porque a palavra de Deus diz que a palavra em si, ela é a semente e os nossos corações seria o solo. Então, vamos orar para que a semente entre em terra fértil. Eu creio que você que está me ouvindo aí, que está acompanhando, é uma terra fértil. E muito tem sido a bênção nesses sábados, todos os sábados, às 17 horas. Então, feche seus olhos aí, incline seu coração, curve a sua cabeça, que vai ser uma bênção poder compartilhar aqui com a gente. Amém? Fala, Biel. Da hora. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos pela essa oportunidade, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Fala conosco através da tua palavra, Deus. Nós precisamos e dependemos de ti. Tu és o alfa e o ômega, Senhor, de quem dependemos. Que, assim como Deus falamos agora no início, que essa palavra seja como uma semente plantada em nossos corações e que venha frutificar 100, 60 ou 30 por um, mas que sejamos transformados, Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, basicamente, o tema dessa célula, desse sábado, vai ser Misericórdia Quero. Se você tem uma Bíblia aí, pegue ela, porque vou ler aqui o texto, mas o que garante de que eu tô falando... O que eu tô falando é verdade, o que não tô comendo nenhuma palavra e tal, é só você acompanhar por aí também o texto. A gente vai ler então Mateus capítulo 12. É o primeiro livro do Novo Testamento, deve estar provavelmente mais ou menos, né, dependendo da formatação da Bíblia, lá na metade. O contexto é que Jesus estava sendo perseguido ali pela elite judaica, que eram homens muito renomados dentro da sociedade, conheciam a lei, né? Na altura era a Torá, e queria buscar confrontar Jesus a partir da Torá. E eles eram muito, vamos dizer assim, zelosos pelo cumprimento da lei, então eram pessoas muito regradinhas, muito certinhas, e por serem hipoteticamente todos certinhos, gostavam de ficar colocando todas as outras pessoas contra a parede, como se fosse uma classe superior de pessoas e as demais pessoas fossem uma classe inferior por não cumprirem a lei. E no caso, lei, a gente não está falando da lei civil, né, do governo romano, mas da lei judaica, que é como se para os judeus também era uma lei, uma classe de lei superior por se tratar da lei do próprio povo judeu. Então, esse é o contexto. O versículo chave, assim, que a gente vai se concentrar, a palavra é o 7, mas para chegar lá a gente vai ler o 12 a partir do 1. Capítulo 12, versículo 1, que diz: Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras do cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhes disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras,
abre aspas, desejo misericórdia, não sacrifícios, fecha aspas, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então você vê, eles pegam a lei, né? E aí começa a medir as pessoas com base no texto, olha para o comportamento das pessoas e fica ali julgando o que as pessoas estão fazendo. Não era papel de Jesus promover qualquer tipo de transgressão à lei, né? A lei mosaica, a lei judaica, só que ele demonstra que aquela galera ali que estava seguindo a letra por seguir, estava apenas sendo mais um tipo de pessoas que dificultavam a vida das outras do que propriamente ensinar os princípios. Então, o sábado, né, a guarda do sábado, ela era, até a vinda de Jesus, um mandamento dos 10 mandamentos que estavam lá em Levítico. Só que ele fala, o seguinte, o princípio do sábado não é o sábado em si, e sim o descanso. Então, beleza. Nenhum sacrifício supera o sacrifício de Cristo na cruz. E o sacrifício, né, de animais era algo que também estava na lei. E ele deu a própria vida e não outra coisa. Só que Jesus, ele é misericordioso em favor da vida e traz vida abundante. Então Jesus, com essa citação que eu li agora do 7, que ele fala assim, abrindo aspas, ele está citando um outro livro do Antigo Testamento, que é o do profeta Oséias, e essa palavra está em Oséias 6,6. E ele fica ali no meio de um fogo cruzado, de duas críticas, de duas elites, dos fariseus e dos doutores da lei, que o acusavam de desrespeitar a lei. Então Jesus convoca os profetas, né? Então ele pega, ele demonstra que ele sabe o que ele está fazendo, que ele sabe o que ele está falando, e fala assim, enquanto Deus, né? Deus está buscando misericórdia e não sacrifício, não está pedindo que as pessoas cumpram normas por cumprir. Não está colocando um jugo de opressão sobre a vida das pessoas, muito pelo contrário. Então ele convoca os profetas para dar luz, né, iluminar a interpretação da lei de Moisés. E a discussão começa quando os discípulos, vejam bem, estavam com fome e começam a debulhar ali o milho para comer. E logo em seguida Jesus, ainda sendo o dia do sábado, né, que supostamente não se podia fazer nada, né, porque é um dia santo, um dia consagrado, ele cura um homem. E o sábado era o tal do dia do Shabat, né? E existe uma expressão popular que diz, né? Vou tirar um ano sabático ou um tempo sabático, que é uma forma popular de dizer algum princípio de descanso ou até mesmo alguma associação com férias. Beleza. É nesse contexto que Jesus afirma a seus opositores: Deus quer misericórdia e não sacrifícios. Bom, na verdade, Jesus propõe um debate ético. O que significa a guarda à lei de Moisés? Algumas pessoas acham que guardar a lei é fácil, que é fazer o que a lei manda fazer e não fazer o que a lei proíbe. Isso seria o cumprimento da lei, né? Segundo a maioria das pessoas acredita. Então, não faz ou faz. Mas parece que para Jesus não é bem assim. Não se trata de um raciocínio simplório que discute apenas o certo e o errado. Jesus ele enxerga a lei entrando na vida humana com a função de preservar, valorizar e promover a vida. Então ele não olha apenas a lei em si, mas o contexto em que a lei é aplicada e os resultados da sua aplicação. E é por isso que Jesus oferece a vida como um valor maior do que o cumprimento da própria lei. E aí ele usa ali no contexto um caso emblemático, né, que existia um templo, que é um espaço físico, né, que a gente tem aquela áurea de respeito pelo espaço físico, né, aquela representação da casa de Deus. Existia ali um pão que era destinado apenas aos sacerdotes, e os sacerdotes eram aquelas pessoas que a gente poderia associar, mais ou menos, né, só para fazer um exemplo aqui, né, aos líderes religiosos, então a figura de um padre ou de um pastor, que a gente tem aquela imagem de ser pessoas que consagraram a vida ou
debutaram a vida aquela circunstância religiosa. Então, só aos sacerdotes era lícito comer aqueles pães que eram chamados os pães da propiciação. Então, beleza, tinha ali um recurso, e aí Davi, no contexto ali que Jesus estava explicando, né, fazendo referência ao livro de Crônicas, ele fala assim, ó, Davi, o pai de vocês, né, daqueles que vocês falam que é o rei de Israel, o top dos tops, então ele fez também uma coisa que não podia, porque ele pegou ali o pão da apropriação, da propiciação, tinha chegado da guerra junto com seus companheiros, foi lá e comeu o pão. E aí? Né? Então ele começa a demonstrar, através dos exemplos, né, da rotina dos próprios judeus, que havia ali exceções que eles também não estavam observando. E é por isso que Jesus oferece a vida como um valor maior, estabelecendo misericórdia como um critério ético. Ele não existe transgressão se a lei é desobedecida para preservar a vida. Ele e seus discípulos fazem o que devem fazer, demonstrando o valor da vida e promovendo a vida e a dignidade humana. O critério ético é a misericórdia. Então, por isso que a gente não pode... óbvio que a gente não pode omitir a palavra de Deus enquanto verdade, mas se você for pregar apenas a verdade sem amor, é só legalismo, né? É só querer condenar as pessoas e não amá-las, que não é o que Jesus ensina. Então a gente deve pedir que Deus nos dê essa capacidade de interpretar a lei, né? Porque a lei é válida, a lei é boa por si só, como Jesus fez. Longe desses raciocínios simplórios, mas com a disposição de viver a lei, encarnando sua maior função, que é preservar e defender a vida. E uma coisa que eu queria abrir agora com vocês e até compartilhar o que tem sido o meu dia a dia com base nessa palavra, já aconteceu comigo mais de uma vez, estando na igreja, fazer orações que eu chamo de orações radicais, né? Que são coisas assim muito extremas da minha parte para com Deus. Então eu falo assim, por exemplo, sei lá, um exemplo aqui entre nós. Eu nunca mais vou mentir. Então, provavelmente, vamos supor, eu tenho algum episódio em que eu menti, seja na minha família, ou no meu trabalho, ou na igreja, vamos supor. E aí vem aí a consciência, e aí eu volto para Deus, né? E falo assim, Deus, eu nunca mais vou mentir. Já aconteceu mais de uma vez de eu me lembrar de coisas que eu falei e fui lá e fiz. E lembre-se que Deus não me exigiu nada. Então aquela oração foi uma oração espontânea, que veio da minha vontade. E fui lá e fiz. Beleza, ok. A gente só vai aprender, acredito eu, o que é essa misericórdia quando a gente se vê no lugar da condenação, de quando a gente olha uma pessoa e condena os atos dela, quando estivermos no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, ou uma coisa semelhante, ou uma coisa pior. Por quê? Porque enquanto a gente está no nosso critério de julgamento, sendo nós os bonzinhos e eles os errados, né? Eles aqui pode ser qualquer outra pessoa, né? Não estou falando de eles, alguém específico. Quando a gente se vê nesse lugar de que, putz, estou fazendo o que eu falei que não faria, ou estou fazendo aquilo que eu já condenei outras pessoas sobre quando eu vi ou quando eu soube que elas estavam fazendo. A gente só vai nos ver nesse lugar de misericórdia quando ocuparmos de fato esse lugar. Porque se vivermos igual os hipócritas, né? Os fariseus, os doutores da lei, em que conheciam muito bem a verdade, conheciam muito bem, assim, saberiam, né, até citar todos os versículos, né, saberiam até falar da frente para trás, de trás para frente, misturar ali toda a lei. Então conheciam muito bem, mas não exerciam de misericórdia para com as pessoas. A gente só vai saber qual é esse lugar de misericórdia quando nós mesmos formos as pessoas que precisam e demandam essa misericórdia. Então você vê o quão difícil é. Então, muito mais fácil é saber ou confiar
não é ser omisso, né? Não é fazer vista grossa com um erro ou qualquer coisa assim e fingir que não está acontecendo, mas é saber que não somos nós os juízes da situação nunca, né? Nunca. É óbvio que existe um discernimento, mas imaginem se nós vivêssemos com o mesmo rigor do qual a gente aplica para outras pessoas, ou seja, a lei, né? A régua que a gente usa para os outros, a gente aplicasse a mim mesmo. Então, é esse lugar que eu tenho observado a minha vida nos últimos tempos e vi o quão difícil é. É mais fácil o alívio, falando bem honesto aqui, o alívio de condenar uma outra pessoa é maior, porque aí a gente se sente não tão errado assim. Porque aí você bota ali a outra pessoa como errada. Ah, o meu dá pra passar. O meu é admissível. Então eu acho que o meu Deus deve perdoar sim. Mas o outro a gente tem que tomar um cuidado. Talvez Deus não se agrade tanto do outro. Mas isso são situações assim que eu tô contando pra vocês que o texto em si, né? A palavra da Bíblia é essa, assim. A gente lê a Bíblia, tem que fazer o esforço para aplicá-la, senão vira só um livro qualquer, um texto qualquer. Isso sempre, todos os dias. Não só nos sábados, não só nos domingos. Então, a gente pode pedir para Deus nos ajudar a interpretar a palavra dele à luz da vida de Cristo, fugindo desses raciocínios entre só certo por certo ou errado por errado, mas com a disposição de viver a lei, encarnando sua maior função, que é preservar e defender a vida. Mas também devemos pedir a Deus um coração puro para jamais usar essa verdade como de culpa para transgressões equivocadas, que atendem mais às nossas conveniências do que a justiça em favor da vida. Então, usemos de misericórdia com Deus, como Deus é misericordioso. E lá, uma das pregações assim talvez mais famosas, até não está aqui no texto da célula, mas uma coisa que me ocorreu, tem uma frase do Dalai Lama, né, que perguntaram para ele nem era cristão, né, era hindu, mas aí perguntaram para ele se, não foi o Dalai Lama, foi o Gandhi. Perguntaram para o Gandhi o que ele, se ele pudesse preservar um livro qualquer, um texto qualquer, o que ele preservaria. Aí ele falou assim que provavelmente podiam queimar tudo, sumir todos os livros, mas ele acreditava que se salvasse o Sermão da Montanha, a humanidade ainda teria salvação. Então é lá no Sermão da Montanha que Jesus prega algumas coisas sobre felicidade e sobre justiça. Vamos ler lá. A gente está em Mateus 12. No capítulo 5, ele fala assim, ó. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então, a gente às vezes quer ser amado sem amar, quer receber perdão sem perdoar, quer receber misericórdia, né, com as nossas próprias transgressões e com as nossas próprias falhas, sem exercer misericórdia. Então, não é uma balança que é justa, né, aos olhos de Deus. E o conselho para a gente é: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. E a misericórdia triunfa sobre o juízo, que é a palavra que está lá em Tiago, capítulo 2, versículos 2 e 13. E só uma curiosidade sobre a etimologia da palavra misericórdia. A palavra ela é a junção de duas palavras que é miser, de miséria, e córdia, de coração. De um coração miserável, né? Um coração que não tem nada a oferecer, um coração que precisa. Então Deus está nos chamando para esse lugar de misericórdia, não só hoje, né? Não só a partir da palavra, mas todos os dias. Essa é a palavra dessa semana, glória a Deus por isso. É um desafio pregar a palavra, porque se fosse qualquer outro discurso, eu, Guilherme, não estaria tão vinculado, não estaria vendido, né, pela palavra que eu dou. E na medida do que o pregador prega, né, isso independe do nível de pregação, não estou falando de um cargo aqui,
aquilo que você pregar é aquilo que vai ser exigido que você viva. Então, a mesma coisa quando você lê a Bíblia. Aquilo que você lê vai ser exigido que você leia, e é diferente quando você está no tempo da ignorância. Outrora, a gente não conhecia essa palavra e agia como tolos, né, em diversas circunstâncias, mas uma vez que a gente conhece a palavra, já não podemos ser julgados inocentes, né? Então, que Deus ministre no seu coração essa semana. Lembre-se disso em uma situação em que o seu coração começar a lhe se irar ou querer reivindicar razão, sabendo que Jesus está pedindo para nós agirmos com misericórdia uns pelos outros, que não existe um pecado maior que o outro, que Deus sendo santo, tudo que é contrário à santidade dele é pecado, não existe pecadinho nem pecadão, né? Diante de Deus, que é um Deus santo. O que muda na prática são as consequências, né? É óbvio, a gente consegue ter um discernimento. Então, o exemplo que eu dei agora há pouco sobre a mentira não é o mesmo um exemplo de um cara que mata alguém, que é algo também que é não só na lei civil, né, no nosso Código Civil, no Código Penal, da nossa lei que existe hoje, mas um mandamento contrário da palavra de Deus lá, dos 10 mandamentos, é diferente a punição, né, e o julgamento de quem mente, de quem mata alguém. Então não estou tentando comparar a gravidade dos fatos, mas diante de Deus os dois estão errados, mas as duas pessoas, quando se arrependem, o Senhor sempre perdoa. Amém? Então vamos orar para encerrar. Sábado que vem tem mais, mesmo horário, mesmo estilo, mesmo formato. Estou muito feliz de ver vocês aqui. A proposta da célula é ser essa palavra rápida. Depois, se quiser trocar uma ideia, me chamar, a gente conversa, tá bom? Senhor, obrigado por mais essa célula, por essa palavra. Conhecendo a Ti, que nós vemos que nós não somos tão bonzinhos quanto pensávamos, não somos tão perfeitos e tão justos quanto a gente gostaria, mas existe uma disposição de nós que nos reunimos aqui, que separamos um tempo em querer conhecer, querer entender e principalmente querer aplicar nas nossas vidas, porque o texto em si, a letra em si, ela é morta, não tem valor nenhum, muito embora sejam palavras preciosas, mas mais do que isso, nós queremos vivê-la. Então nos ajuda na nossa dificuldade, não queremos ter uma régua demais que não podemos alcançar, e não queremos, Senhor, julgar outras pessoas com um parâmetro de justiça nosso próprio, mas queremos, Senhor, amar as pessoas assim como o Senhor colocou esse mandamento, e o quão difícil é, e todos os dias nós somos chamados a viver nesse coração grato, nesse coração amoroso, nesse coração temente a Ti, sabendo, Deus, que mais do que todas as outras pessoas, somos nós que precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra frutifique no nosso coração, como uma semente que é plantada em terra fértil, e que isso venha dar frutos todos os dias das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Dá um alô aí, Biel. Salve, Gui. Na paz, como você tá? Da hora. Entendeu alguma coisa? Entendi, mano. Fazia tempo, mano, que eu não participava de uma célula, mano. Que bom, Fazia feliz. tempão mesmo, mano. Uns quantos anos? Mais de 5? Mas, mano, por aí, mano. Que bênção, glória a Deus. Que bênção, Biel. Tamo junto. E aí, Thiagão? E aí, boa tarde, tudo bom? Tudo. Suave? Entendeu alguma Suave. coisa? Lógico, entendi. Então tá bom. Então sabadão, tamo junto aí. Eu sempre gosto de gravar e deixar o vídeo, então eu vou subir pro YouTube. Se a gente quiser ver de novo e conversar alguma coisa, a gente troca ideia no Zap. Demorou? Fechou, Gui. Tamo junto, mano. Abração, Valeu. satisfação, hein? Ótimo Valeu, final de pessoal. Até semana. sábado que vem, tamo juntão. Valeu, Forte abraço. falou.